Olá, meu nome é Brena Késia Bezerra Ramos. Sou estudante do curso de Licenciatura em História pela UAB-US Polo Pedra Branca. Este é um trabalho desenvolvido para a disciplina de estágio supervisionado 3, etapa ensino médio. Neste videoaula, trataremos sobre as bases da sociedade brasileira, modo de produção escravista e latifúndio. Em meados do século XVI, a coroa portuguesa resolveu colonizar o Brasil e, para fixar o homem na terra e obter lucro, deu início ao processo de cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil. O principal objetivo de Portugal era colonizar o território brasileiro, principalmente a faixa litorânea, para evitar o ataque de outros países. A região nordestina foi a escolhida, pois seu solo e clima eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. A produção e exportação de açúcar para o mercado europeu foi a principal atividade econômica brasileira no século XVI e começo do século XVII. Os engenhos de açúcar, instalados principalmente no Nordeste, fabricavam este produto, que gerava muita riqueza para os senhores de engenho, e para a coroa portuguesa, que recebia impostos, e também para os comerciantes holandeses, responsáveis pelo transporte, refino e comercialização do açúcar. Principais características da economia açucareira: cultivo da cana-de-açúcar nos engenhos, com o objetivo de produzir açúcar principalmente para venda no mercado europeu. O uso principalmente de mão de obra escrava e de origem africana. Havia também trabalhadores livres e remunerados, porém em menor quantidade. O estabelecimento dos engenhos em grandes propriedades rurais, os latifúndios, que eram propriedades dos senhores de engenho. O poder econômico era concentrado nas mãos dos senhores de engenho, formando assim uma aristocracia rural. O transporte e comercialização do açúcar no mercado europeu era realizado pelos holandeses. Neste período, o tráfico negreiro também gerou elevados lucros para comerciantes de escravos. Esta atividade também era fonte de renda para a coroa portuguesa, através da arrecadação de impostos. A crise na produção açucareira ocorreu após a União Ibérica, entre 1580 a 1640, que estabeleceu o domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias. Este fato fez com que os espanhóis tirassem os holandeses da lucrativa atividade açucareira brasileira, expulsando-os do Nordeste brasileiro. Após este fato, os holandeses passaram a produzir o açúcar em suas colônias nas Antilhas. Os holandeses conheciam o processo de fabricação de açúcar e tinham o controle sobre a distribuição e comercialização deste produto. Logo, conseguiram conquistar os grandes mercados consumidores rapidamente, deixando o açúcar produzido no Brasil em segundo plano no mercado internacional. A concorrência holandesa foi, portanto, uma das principais causas da crise do açúcar brasileiro no período colonial, pois eles conseguiram produzir açúcar mais barato e de melhor qualidade do que o brasileiro. A crise do açúcar reduziu drasticamente os lucros dos senhores de engenho e também diminuiu a arrecadação de impostos, provocando uma crise financeira em Portugal. A coroa portuguesa rapidamente agiu em busca de uma nova forma de exploração colonial. Neste sentido, a coroa estimulou a produção de outros gêneros agrícolas no Brasil, como, por exemplo, o tabaco e o algodão. Incentivou também a busca pelas drogas do sertão na região da Amazônia. Estas nada mais eram do que especiarias, canela, ervas aromáticas e medicinais, cacau, castanha do Pará, baunilha, cravo e guaraná. Todos esses produtos eram muito apreciados na Europa. O rei de Portugal viu nessa atividade uma nova fonte de renda e desenvolvimento de sua principal colônia. As estradas e bandeira tiveram um papel fundamental na busca por estas especiarias. Entre 1750 e 1770, Portugal arcava dificuldades econômicas internas, além da pressão que sofria pela Inglaterra, a qual, ao se industrializar, buscava consolidar o seu mercado consumidor, bem como sua hegemonia mundial. As grandes jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde foram divididas de forma de lavras, lotes auríferos para exploração, a exemplo das 6 Marias latifundiárias de monocultura. Durante décadas, Portugal explorou e canalizou os recursos provenientes do ciclo do ouro. A metrópole sempre cobrava impostos altos sobre essa atividade, a exemplo, o intitulado quinto, uma taxa de cerca de 20% em cima de todo o ouro que era retirado das minas. No auge deste ciclo, no século XVIII, foi gerado um grande fluxo de pessoas e mercadorias nas regiões de exploração, desenvolvendo-as intelectualmente, com a chegada de ideias iluministas, trazidas pela elite recém-intelectualizada, e economicamente, através da produção alimentar para a subsistência e pequenas manufaturas. Com o advento da exploração aurífera, esta atividade passou a ser a mais lucrativa da colônia, o que acarretou a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro, de modo a assegurar a fiscalização das regiões de mineração que se acercavam. Por fim, o ciclo do ouro perdurou até o fim do século XVIII, quando se esgotaram as minas, aproximadamente em 1785, em pleno desenrolar da Revolução Industrial.
A economia no Segundo Reinado sofreu grandes mudanças com a introdução do café nas pautas de exportação. Trazida pelas mãos do tenente-coronel Francisco de Melo Palheta, as primeiras mudanças da especiaria vingaram em solo paraense. Já nessa época, o consumo da bebida amarga era conhecido entre os consumidores europeus. Aos poucos, o café se tornou o produto-chefe de uma economia ainda sustentada pela imponência de seus latifúndios agroexportadores. Mais atrativo economicamente, o café é uma cultura permanente. Suas necessidades monetárias de reposição são muito menores, pois o equipamento era mais simples e quase sempre de fabricação local. Organizada com base no trabalho escravo, a empresa cafeeira se caracterizava por custos monetários ainda menores que o da empresa açucareira. Como em sua primeira etapa da economia cafeeira, dispôs do estoque e mão de obra escrava, subutilizada da região da antiga mineração. A etapa de gestação da economia cafeeira é também a de formação de uma nova classe empresarial, que desempenhará papel fundamental no desenvolvimento subsequente do país. O plantio sistemático se desenvolveu pelas regiões do território fluminense. Em 1760, eram cultivadas as primeiras remessas do produto. O terreno úmido e pantanoso da Baixada era ricamente adaptado às exigências do novo gênero agrícola. Preservando as características de nossa economia colonial, as plantações cariocas se sustentavam no uso do latifúndio, da monocultura e da mão de obra escrava. Tais características fizeram com que o plantio do café no Rio de Janeiro fosse atingido por sérias dificuldades. Uma delas estava relacionada ao uso indiscriminado do solo, o que acabou empobrecendo o potencial produtivo da região. Além disso, a proibição do tráfico de pessoas, em 1850, adicionou um freio na produção. O país enfrentava um problema básico. A expansão de força de trabalho do país encontrava-se em verdadeiro impasse. Estancara-se a tradicional fonte africana sem que se vislumbrasse uma solução alternativa. Porém, a ameaça da crise na ascendente produção cafeeira não se consolidou, graças a uma nova frente de expansão de cultivo. A região do Oeste Paulista, ao longo do tempo, conseguiu substituir os mercados dominados pelas primeiras lavouras e alcançaram valores ainda mais expressivos. Isso aconteceu por conta da conquista dos mercados europeu e norte-americano. Paralelamente, a lógica produtiva implantada pelos cafeicultores paulistas também justificou o ritmo acelerado com que os pés dominaram a nossa economia. Os cafeicultores do Oeste Paulista sustentaram a produção com uma nova postura. As lavouras eram sistematicamente inspecionadas, as técnicas de plantio eram renovadas e o emprego da infraestrutura não foi poupado. Os recursos financeiros para tantos empreendimentos foram obtidos do acúmulo de capital conquistado pela rápida aceitação do produto, o uso do capital financeiro e a dinamização da economia interna. Podemos destacar que o fim do tráfico de pessoas para a mão de obra escrava contribuiu para que os recursos antes investidos nessa atividade fossem canalizados para a indústria e comércio. Além disso, esse mesmo fenômeno contribuiu para que a mão de obra assalariada fosse adotada, em substituição à outrora força de trabalho obtida pela exploração de escravos negros. Nesse sentido, essa nova experiência abriu portas para a formação de uma nova classe social no Brasil. Ainda na época do Segundo Império, a imigração de estrangeiros, sobretudo europeus, foi fomentada pelo governo brasileiro. O motivo era a necessidade de mão de obra livre e qualificada para o trabalho nas lavouras. Haja vista que, gradualmente, a mão de obra escrava, que era até então utilizada, tornou-se objetivo de densa crítica e pressão por parte dos políticos abolicionistas e republicanos. Em 1888, efetivou-se a abolição da escravidão e, no ano seguinte, realizou-se a proclamação da República, fatos que intensificaram a imigração e também a permanência dos imigrantes nas terras trabalhadas, tornando-se colonos. A cultura do café emplacou no período da República Velha, sobretudo na fase da conhecida República dos Oligarcas, entre 1894 e 1930. Principal motor da economia brasileira, este produto liderava a exportação na época, seguido da borracha, do açúcar e de outros insumos. Da economia cafeeira resultam três processos que se complementam: a imigração intensiva de estrangeiros para o Brasil, a urbanização e a industrialização. Agora vamos para a nossa atividade, que será a confecção de um mapa conceitual. Mas o que é um mapa conceitual? É um método de estudo que permite memorizar um conteúdo de maneira rápida e fácil, por meio do uso de palavras-chave, e também gráficos interligados de forma estratégica ou cronológica. Assim, a ideia é o uso de uma combinação de conceitos e imagens que facilitem a fixação de determinado conteúdo. Ao lado, vocês veem um exemplo de como é formado um mapa conceitual, mas vocês irão criar o próprio modelo de vocês. Irão utilizar o tema da nossa aula de hoje, com base para construir o mapa. Para iniciar, irão filtrar as informações, selecionando somente o mais necessário. O próximo passo é estabelecer as conexões do que você selecionou, usando um sistema de hierarquia, relacionando os eventos e as ligações entre cada um deles. Ao terminar, revise o seu mapa, que servirá para você reorganizar o que for preciso.